Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, estou aqui no Gran Cursos e nessa aula a gente vai falar sobre natureza das contas e subsistemas de informações contábeis. Primeira coisa que a gente tem que entender. Essa aula é uma aula que eu chamo degrau. É uma aula que serve de base, juntamente com outras aulas que a gente vai ver na sequência, que vão te dar suporte para você efetuar os registros das operações típicas. Então, por exemplo, quando você arrecada a receita, quais são os lançamentos? Quando você faz o empenho, quais são os lançamentos? Então, essa aula, que é a aula de natureza das contas, subsistemas, ela vai te dar suporte para você ter proficiência nesse tipo de questão, que aí são questões que eu considero já de grau médio para difícil, tá bom? Então, primeira coisa, se você pegar agora o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, certo? E for folhear ele, você não vai encontrar lá a palavra subsistemas, não vai ter lá subsistema de informação. Por quê? Porque os subsistemas são conceitos teóricos, certo? Eles já existiram em versões anteriores do manual, já existiram na literatura. Então, não existe nenhum óbito de você usar o termo subsistema. Eu, particularmente, gosto de usar o termo subsistema. O termo que está vigente hoje é natureza das contas. Daqui a pouco a gente vai explorar elas. Qual é a diferença inicial da contabilidade pública para a contabilidade societária nessa parte? É porque na contabilidade societária você só tem um tipo de natureza. Você só tem um tipo de subsistema. E na contabilidade pública, você vai observar ao longo dessa aula que a gente tem mais de uma. A gente tem mais de duas naturezas ou subsistemas. Qual é a consequência natural disso? Que quando você faz um lançamento de débito e crédito na contabilidade societária, você só faz ele normalmente uma vez, porque você só tem uma natureza, um subsistema. Na contabilidade pública, quando você faz um lançamento de débito ou crédito, dependendo do evento, dependendo da transação, você vai fazer o lançamento em uma natureza, em outra natureza, em outra natureza. Ou seja, você debita e acredita numa natureza, debita e acredita em outra natureza, debita e acredita em outra natureza. Por isso que contabilidade pública, na visão de algumas pessoas, se torna um pouco mais complexa. Por quê? Porque na contabilidade societária, é só uma natureza, um tipo de débito e crédito, resolvido. Na contabilidade pública, como você tem mais de uma natureza, mais de um subsistema, você vai ter que debitar e creditar em cada natureza, em cada subsistema. Então, antes de eu entrar nos conceitos, eu queria que você tivesse no seu modelo mental, porque tudo são modelos mentais na vida, no seu modelo mental, na sua programação da sua mente, que você programasse isso. Que aqui a gente vai ter várias naturezas e cada natureza vai ensejar um tipo de lançamento, débito e crédito naquela natureza, quando o evento assim exigir. Vamos lá, vamos avançar. Então, o foco dessa aula é natureza das contas. Então, eu trago aqui um resumo da linha do tempo. Então, essa linha do tempo, preste atenção, ela vai te mostrar a evolução das nomenclaturas, sistemas, subsistemas. Já adianto, que eu não tenho nenhum receio de dizer isso, que vários professores não colocam essa aula, porque é uma decisão deles. A minha decisão enquanto professor é que essa aula ela é parte essencial da aula de plano de contas e é parte essencial da aula de operações típicas. Por quê? Porque é uma aula que te dá suporte para você realmente dominar e não decorar, para você entender a programação dos lançamentos da contabilidade pública. Porque aí qualquer lançamento que vier na prova, você vai ter condição de acertar. Então vamos lá. Aqui é sistemas, patrimonial, orçamentário e de compensação em 2008. Foi quando começou, certo? Essa contabilização. A partir de 2009, você teve a manutenção desses 4 sistemas e a criação dos subsistemas. Eu não vou nem entrar nos nomes, não. Eu só vou falar aqui do que foi acontecendo. Então você tinha sistemas e subsistemas. Eu lembro bem,
Porque esse ano, preste atenção, esse ano completam 10 anos que eu ministro a disciplina Contabilidade Pública. Agora, certo? Em novembro desse ano eu completo 10 anos de Contabilidade Pública. Então o que é que acontece? Você está vendo aqui que em 2009, que eu já dava aula nessa época aqui, você tinha que aprender duas contabilidades. Você tinha que aprender a contabilidade usando sistemas e usar a contabilidade usando subsistemas. Essa confusão mental aqui, ela durou de 2009 até 2014. Então, de 2009 a 2014, quando você ia para uma prova de contabilidade pública, que é algo que não se pergunta hoje, você se perguntava, eu vou precisar estudar contabilidade antiga ou a nova? E às vezes a prova cobrava as duas. Às vezes a prova, no edital colocava uma e cobrava outra. Então aconteceu de tudo. Então realmente contabilidade pública, durante esse período, era uma disciplina totalmente inóspita, porque ela não tinha um padrão, ela mudava muito. Então o que é que aconteceu? Graças a Deus, em 2014 acabou essa confusão de você ter a contabilidade antiga, que era essa aqui de cima, e a contabilidade nova, que era essa aqui de baixo. E aí, a partir de 2015, você só teve os subsistemas. E os subsistemas depois, eles morreram, pelo menos no manual de contabilidade aplicada ao setor público, mas teoricamente podem ser cobrados em prova. E você passou a ter as três naturezas, patrimonial, orçamentária e controle. Então, para simplificar aqui, você está vendo aqui que você tem um subsistema patrimonial. Ele equivale à natureza patrimonial. Você tem um subsistema orçamentário. Ele equivale à natureza orçamentária. Você tem o subsistema de compensação e o subsistema de custos. Esses dois aqui, simultaneamente, fazem parte da natureza de controle. Ou seja, na sua prova pode ser cobrado os 4 subsistemas, você não vai marcar errado em nenhuma questão, preste atenção. Você não vai marcar errado em nenhuma questão porque usou a palavra subsistema, mas você tem que saber que o subsistema patrimonial equivale à natureza patrimonial. Óbvio, o nome até ajuda. Você vai associar que o subsistema orçamentário está associado à natureza orçamentária. Óbvio, nenhum problema nisso aí. E aí você vai associar que o subsistema de custos e o subsistema de compensação estão associados às contas de natureza de controle. E aí eu vou te dar mais uma informação. O subsistema de custos, ele existe e ele está plenamente vigente na NBCT 16.11, que está em vigor, está funcionando, está sendo utilizada. Então é importante deixar claro que os subsistemas, eles não morreram por completo. Por isso que eu digo, se na sua prova usar a palavra subsistema orçamentário, patrimonial, compensação ou de custos, não marque errado, até porque a NBCT 16.11 está em voga. Além disso, dentro da NBCT 16.11, que trata do subsistema de custos, na leitura da norma, você vai ver que ela faz menção a quais subsistemas? O subsistema orçamentário e o subsistema de patrimonial. Normalmente o subsistema de custos, só para adiantar um assunto e ver que o subsistema ainda é usado, o subsistema de custos normalmente ele se baseia no subsistema patrimonial. No entanto, quando a gente estiver trabalhando com bens de baixo valor, você usa como fonte de informação o subsistema orçamentário, porque você já vai pegar a informação direto do empenho, né? Que é mais fácil você pegar, do que fazer a contabilização, depreciação, amortização, exaustão, que dá um pouco mais de trabalho. Então, quando você está trabalhando com bens de valor irrisório, ao invés de usar o subsistema patrimonial, você pode usar o subsistema orçamentário. Por que eu estou falando isso? Já que essa aula não é de subsistema de custos. É só para mostrar que na legislação em vigor ainda existe de forma explícita, escrita, as palavras subsistemas, que podem ser cobradas em prova. Se você vai no MCAS, você já não vai achar a palavra subsistema. Você não pode inferir a partir disso que subsistema está errado e sua natureza está certo. Não, ambos estão devidamente corretos. Beleza? E lembrando, mais uma vez, subsistema patrimonial, natureza patrimonial. Subsistema orçamentário, natureza orçamentária. Subsistema de custos e subsistema de compensação, natureza de controle. Aí vamos lá. Aí aqui está o exemplo.
Vamos para o que interessa, que é o final. Subsistemas patrimonial, orçamentário, compensação em custos. Foi utilizado efetivamente pelos operadores de contabilidade pública? Sim. De 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. Podem ser cobrados para fins teóricos? Sim. Devido aos requisitos de algumas normas, NBCT 16.11. E desde janeiro de 2017, natureza orçamentária, patrimonial e de controle. E, com certeza, pode ser cobrado para fins teóricos. Então vamos lá. Conceitos. O sistema contábil representa a estrutura de informações sobre identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação dos atos e fatos da gestão do patrimônio público. Eu já quero te dar uma dica aqui. A contabilidade pública, ela está preocupada com atos e fatos da gestão. A contabilidade societária, ela só se preocupa com fatos. Fatos que realmente alteram quanti ou qualitativamente o patrimônio público. Ou seja, na contabilidade pública, a gente se preocupa com atos e com fatos. Diferente da contabilidade societária. Preste atenção. Diferente da contabilidade societária, que a gente foca só nos fatos. Continuando. A contabilidade aplicada ao setor público é organizada na forma de sistema de informações, cujos subsistemas convergem para o produto final, que é o quê? A informação sobre o patrimônio público. Lembrando que essas informações, elas são materializadas, são instrumentalizadas por meio de quê? Dos relatórios contábeis de propósito geral, RCPGs. Beleza? Avançando. As naturezas das contas devem ser integradas entre si a outro subsistema de informações, ou seja, o que é importante você saber? Que quando você, independente do sistema que você usa, na prefeitura, no estado, no município, que devem ter sistemas de informações que permitam você registrar as transações e respeitar a classificação utilizada no plano de contas aplicado ao setor público, que é formatado e definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que tem poder para tal, certo? A partir dessa formatação desse plano de contas, esses sistemas devem refletir esse plano de contas. Em outras palavras, quando ocorre um evento em uma natureza, pode ser que essa natureza, que deve ser classificada nesse sistema com natureza patrimonial, orçamentária ou de controle, esse evento ele pode refletir em outros subsistemas de informações ou sistemas informatizados. O exemplo que eu dou é bem tranquilo. É um exemplo técnico, mas que dá para entender. Por exemplo, quando você registra a depreciação de um bem imóvel, você registra no CIAF, beleza? Afeta as contas de natureza patrimonial. Depois eu vou te dar como você gravar isso, mas assimile só isso. Afeta apenas as contas de natureza patrimonial. Só que ao registrar a depreciação no CIAF de um bem imóvel, um bem especial, essa transação de natureza patrimonial é registrada no CIAF, porém ela afeta outros sistemas de informações, como por exemplo o SPUNet, que cuida de quem? Cuida do registro dos bens especiais, dos bens imóveis especiais, tá bom? Continuando. Com isso, eles vão dar informações sobre desempenho da unidade contábil, avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas com relação à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento, avaliação dos riscos e das contingências, ou seja, a gente tem contas, normalmente em contabilidade societária, quando você tem uma contingência, um ativo contingente ou um passivo contingente, você registra em notas explicativas, beleza. Na contabilidade pública também. Porém, na contabilidade pública tem um plus a mais. Além de você registrar em notas explicativas, dependendo da situação, você vai registrar os passivos contingentes com lançamentos, débito e crédito, coisa que você não faz na contabilidade societária. Você registra provisão com débito e crédito na contabilidade societária e aqui na pública também. Provisão é uma coisa, porque provisão é um passivo. Passivo contingente não é passivo. Passivo contingente não vai para o balanço patrimonial. Mas o que eu quero que você entenda desse primeiro diálogo é que os passivos contingentes, eles não são passivos, mas eles possuem contas de controle que vão registrar por meio de débito e crédito, certo? A ocorrência deles. Ok? Então, avançando. Aí vem aqui os conceitos. Subsistema orçamentário. Registra, processa e evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária.
Subsistema patrimonial. Registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. Então preste atenção. Falou de execução orçamentária. Falou de previsão. Grave essas palavras que eu vou falar. Apenas essas. Apenas essas. Grave. Falou previsão da receita. Falou arrecadação da receita. Você vai trabalhar com o subsistema orçamentário. Falou em, grave essas palavras, fixação da despesa, abertura de créditos adicionais, provisão, destaque, empenho, liquidação, pagamento, você vai trabalhar com o subsistema orçamentário. Vou repetir tudo de novo porque isso é importante. Falou, previsão da receita, arrecadação da receita, da parte da receita você vai ter o subsistema orçamentário. Mencionou, falou, foi escrito, você leu, fixação da despesa, abertura de créditos adicionais, movimentação de crédito, provisão, destaque, empenho, liquidação, pagamento, subsistema orçamentário no ramo que trata da despesa. Vou fazer algumas perguntas provocativas. Eu falei nessas duas repetições a palavra estágio de lançamento da receita? Eu falei a palavra recolhimento da receita? Não. Por quê? Porque a gente considera, para fins de lançamento, para fim de registro contábil, que a arrecadação, para fins de débito e crédito, é a mesma coisa de recolhimento. Eu sei e você sabe que a arrecadação é diferente de recolhimento. Na arrecadação, o contribuinte paga suas obrigações junto ao agente arrecadador. No recolhimento, o dinheiro sai do agente arrecadador e entra na conta única da União, do Estado ou do município, respectivamente, conforme for a origem do recurso. Então, eu e você, e todo mundo sabe, deveria saber, que a arrecadação é diferente de recolhimento. Mas você já vai interpretar que, para fins de lançamento, registro de operações típicas, recolhimento é sinônimo de arrecadação. Tanto é que, quando a gente vai debitar caixa, por exemplo, a gente arrecadou dinheiro. A gente debita o quê? Debita caixa. Por que a gente debita caixa? Porque caixa é conta devedora. Depois eu vou falar sobre isso, como é que a gente grava isso. Mas o que eu quero que você guarde aqui, entrou dinheiro no caixa. Ou seja, eu parto da premissa que entrou dinheiro no caixa, sendo que eu sei que eu estou falando da arrecadação. Eu não estou falando do recolhimento, mas a gente já assume essa premissa. A segunda pegadinha de prova, que geralmente as pessoas confundem, é o estágio do lançamento. No estágio do lançamento, não ocorre a entrada de recurso. Apenas ocorre o reconhecimento do crédito fiscal. Primeira dica. Segunda dica. Não ocorre no estágio do lançamento, certo? A movimentação de contas orçamentárias. Por isso que eu estou falando que, se cair na sua prova, eu quero fazer o registro contábil do lançamento do IPTU. Não adianta você procurar por conta de natureza orçamentária, porque ela não vai estar lá. Então, repetindo mais uma vez, toda vez que aparecer receita e tiver previsão ou arrecadação, você trabalha com contas de natureza orçamentária. Falou recolhimento? Recolhimento não vai falar porque recolhimento é igual a arrecadação. Falou lançamento? O estágio do lançamento, já grave. O estágio do lançamento não trabalha com contas de natureza orçamentária. Logo, quando você faz o lançamento do IPTU, você não trabalha com contas do subsistema orçamentário. Avançando. Agora a gente tem o subsistema patrimonial. Olha o que eu vou te falar. Variações quali e variações quanti, que vai estar nas nossas próximas aulas. Toda vez que o seu ativo, o seu passivo ou o seu patrimônio líquido sofrerem qualquer alteração, preste atenção, o seu ativo, o seu passivo ou o seu patrimônio líquido sofrerem qualquer alteração, seja quali, seja quanti, ou seja, eu troquei dívida ativa de longo prazo para dívida ativa de curto prazo. Houve uma alteração no patrimônio. Eu tirei um empréstimo de longo prazo e joguei no curto prazo. Houve uma alteração no patrimônio. Então, qualquer alteração dessa natureza, seja quali, seja quanti, qualquer alteração vai do patrimônio, seja ativo, passivo ou PL, necessariamente vai ensejar o uso do subsistema patrimonial.
Agora vamos para o subsistema de compensação e custos. Lembrando, o subsistema de compensação e custos, ambos fazem parte da natureza de controle, só que tem uma diferença. Você não vai, ao longo dessa aula, porque a gente não vai trabalhar nessa aula ainda com débito e crédito, mas na próxima já. Na próxima e na outra com certeza. Nas próximas. Então, o que é que acontece? Tanto o subsistema de compensação quanto o subsistema de custos fazem parte da natureza de controle, só que tem uma diferença. No subsistema de compensação, existem registros contábeis para você fazer. Existem débitos e créditos já previstos na tabela de eventos. Existem débitos e créditos previstos no MCASP. Você vai lá e vai ver débito, conta tal, crédito, conta tal. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar isso. Mas o que eu já quero adiantar como modelo mental para você, não adianta você procurar por débito e crédito no subsistema de custos. Não existe. O subsistema de custos é um subsistema gerencial. Ele se serve do subsistema orçamentário e do subsistema patrimonial para, certo? Para fazer o quê? Para, a partir desses lançamentos, desses registros, levantar informação gerencial. Recapitulando. Então não adianta você procurar qual o débito e crédito no subsistema de custos desse evento. Essa resposta ela vai estar errada, porque não existe isso. Se vier na sua prova, exemplo, pagamento de aluguel. Opção A, subsistema de custos. Débito aqui, crédito ali. Eu já te digo, essa resposta é errada. Por quê? Porque eu já estou te falando isso. Não existe registro contábil, débito e crédito no subsistema de custos. Tá bom? Porém, no de compensação tem. E o que é que a gente vai registrar no subsistema de compensação? Registra, processa e evidencia atos da gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade, bem como aqueles com funções específicas de controle. Basicamente, quem vai estar no subsistema de compensação? Então, preste atenção. Eu tive o cuidado de, no subsistema orçamentário, limitar todas as transações que a gente vai usar o subsistema orçamentário. Agora há pouco. No subsistema patrimonial, eu fui mais genérico. Eu dei uma dica. Qualquer coisa que altere o ativo ou passivo. No subsistema de compensação, eu não vou dar um rol taxativo. Mas eu vou dar um rol que, para as provas, resolve muita coisa. Então, por exemplo, qualquer assinatura de contrato, qualquer assinatura de convênio, qualquer assinatura de garantia, falou assinar alguma coisa, contrato, convênio, garantia contra garantia, necessariamente você vai ter um registro no subsistema de compensação, em contas de natureza de controle. E aí até para fazer um paralelo, na contabilidade societária, quando você assina um contrato, qual o lançamento? Resposta, você não sabe porque não existe isso lá. Na contabilidade pública, quando você assina um contrato, qual o lançamento? Já vou adiantar uma parte. Você debita na classe 7, acredita na classe 8. Daqui a pouco nas aulas seguintes, a gente avança. Mas só para mostrar qual a ideia. Na contabilidade pública, tem um lançamento de débito e tem um lançamento de crédito para assinatura de um contrato, para assinatura de um convênio. Fato esse que não ocorre na situação esse que não ocorre na contabilidade societária. O que mais? Quando eu falo sobre atos de gestão que são importantes. Um outro controle, que eu já quero que você guarde essa informação. Preste atenção. Um outro controle que ocorre dentro do subsistema de compensação é o controle da disponibilidade de recursos. Eu vou até escrever aqui, porque não está no slide, e eu queria que você escrevesse. Controle da disponibilidade de recursos. Então, o controle da disponibilidade de recursos, ele é feito sim, no subsistema de compensação, nas contas de natureza de controle. Então, por exemplo, quando você arrecada, vamos pegar o município, quando você arrecada o IPTU, R$100 de IPTU, a cada R$100 de IPTU, 15% tem que ir para a saúde, 25% tem que ir para a educação. Então você precisa ter um controle no plano de contas que permita garantir que esses R$100 que você arrecadou de IPTU, você não pegue tudo e aplique, por exemplo, em obras. Até é nobre aplicar em obras,
fazer estradas, rodovias no município, né? Fazer uma melhoria do saneamento. Beleza, mas você não pode pegar os R$100 e gastar os R$100 nisso. Por quê? Porque existe um negócio chamado vinculações constitucionais, existe um controle que é exigido pelo plano de contas e que você deve ter esse controle para garantir que você vai respeitar todas as vinculações de recurso que são estabelecidas pela Constituição e são reforçadas pela LRF. Artigo 8º da LRF fala isso. Independente do momento que você arrecadou o recurso, ele permanece vinculado àquela finalidade. Beleza? Então, esse controle você vai ter aqui no subsistema de compensação. Agora, pessoal, a gente vai falar de alguns exemplos, diversas situações que a gente vai usar o subsistema patrimonial. Então, qualquer movimentação financeira na conta caixa, banco, conta e movimento, aplicação financeira, trabalha com subsistema patrimonial. Qualquer arrecadação de receita, qualquer recebimento de cota, repasse, subrepasse, qualquer concessão de cota, repasse, subrepasse, pagamento de qualquer natureza. Então, falou o seguinte, ó, preste atenção. Falou pagamento de qualquer coisa não sai dinheiro, então vai mexer com caixa. Se mexe com caixa, vai trabalhar com subsistema patrimonial. Fatos não financeiros relacionados às seguintes contas: bens móveis ou imóveis, ou seja, alienação, compras, doações e transferências, estoques, operações, inscrição embaixo da dívida ativa, acréscimo e decréscimo patrimoniais, transferência de bens valores, liquidação efetiva dos restos a pagar não processados, pagamentos restos a pagar processados e não processados. Então você viu que eu tive cuidado aqui de trazer o maior número de eventos possíveis que são associados ao subsistema patrimonial. Eu te garanto, se você associar corretamente esses eventos com o subsistema patrimonial, você não vai ter surpresa na prova. Certo? Então falou de arrecadação da receita, você sabe que tem um subsistema patrimonial envolvido. Falou pagamento de qualquer despesa orçamentária ou extra-orçamentária, você sabe que tem um subsistema patrimonial envolvido. Agora vamos falar do subsistema orçamentário, para seguir a sequência. Olha aqui, ó. Previsão da receita, arrecadação da receita, fixação da despesa, abertura de créditos adicionais, movimentação de crédito, empenho, liquidação e pagamento. Eu te pergunto, tem alguma coisa, preste atenção, tem alguma coisa diferente nesse slide do que eu falei agora há pouco? Não, pessoal. Tá tudo alinhado. Então, falou um desses exemplos, dessas situações, você vai envolver o subsistema orçamentário. Eu te pergunto, você está lendo aqui, eu vou até apagar aqui para não ter problema. Você está lendo aqui nesse slide, você está achando aqui recolhimento da receita? Não, porque recolhimento é igual a arrecadação. Você está vendo nesse slide aqui, por exemplo, o estágio do lançamento da receita? Não, porque o estágio do lançamento da receita, ele é até registrado, preste atenção, ele é até registrado, mas ele não é registrado aqui em contas de natureza orçamentária. Aí você vai perguntar, em quais contas o estágio do lançamento é registrado? Em contas de natureza patrimonial. A gente vai ver isso na aula que trata sobre regimes contábeis. Caso esteja no seu edital e essa aula esteja disponível para você. Se não tiver necessidade, a gente não vai aprofundar além do que não precisa. A gente não precisa usar uma bazuca para matar uma formiga. A gente tem que seguir o edital. Então, se no seu edital tiver regimes contábeis, não se preocupe. Esse aprofundamento do estágio do lançamento estará na sua grade de curso. Continuando. Custos. Não há registro disponíveis. Lembrando também que antes de eu passar para a compensação, controle da inscrição de restos a pagar. Então, o controle da inscrição e da execução dos restos a pagar também é feito no subsistema de orçamento, ou seja, em contas de natureza orçamentária. Isso geralmente deixa o pessoal meio tenso, né? Porque o pessoal aprende e tá certo, ó. Inscrição de restos a pagar, receita extra-orçamentária. Gabarito, certo. Pagamento de restos a pagar, despesa extra-orçamentária, gabarito, certo. Agora, qual é a sacada? É que, apesar de inscrição de restos a pagar ser receita extra-orçamentária, apesar de pagamento de restos a pagar ser despesa extra-orçamentária, quando a gente vai para o plano de contas, quando a gente vai para a contabilidade pública, quando a gente vai fazer débito e crédito, olha o que eu vou falar agora. As contas que você usa para debitar e creditar o controle sobre a inscrição e sobre a execução de restos a pagar são contas do subsistema orçamentário. São contas de natureza orçamentária. Então isso às vezes gera um tilt em alguns alunos que o cara tem que superar isso. Ele tem que aceitar. Aceite, supere e acerte. Essa é a frase. Aceite, supere e acerte. Ou seja, inscrição de restos a pagar e
execução de receita a pagar. Lógico, inscrição e pagamento são operações extra-orçamentárias. Apesar de serem operações extra-orçamentárias, porque independem de autorização orçamentária / legislativa, o controle efetivo dessas operações extra-orçamentárias são feitas em contas orçamentárias no plano de contas. Dessa forma, eu nunca vi ser cobrado em prova, mas se eu fosse elaborar uma prova, eu cobraria uma questão desse tipo aí. Não sou examinador, né? Até já fiz algumas elaborações de questões para concurso. Compensação, para a gente fechar essa parte. Trata das movimentações das contas de contratos, convênios, avais, fianças, garantias, responsabilidade por suprimento de fundos. O controle da disponibilidade de recurso, cujos registros contábeis ocorrem na arrecadação da receita, empenho, liquidação e pagamento. Eu só quero que você grave por enquanto isso aqui, ó. Controle da disponibilidade de recursos. Se você já quiser gravar e aprender e já assimilar que vai ajudar na frente, é bom você saber o seguinte, que o controle da disponibilidade de recursos, ele ocorre em 4 situações. Arrecadação da receita, empenho da despesa, liquidação da despesa e pagamento da despesa. Então eu vou fazer uma pergunta inversa. Eu falei aqui previsão da receita? Não. Eu falei aqui recolhimento? Não. Eu falei aqui movimentação de crédito? Não. Então por que eu estou te falando isso? Porque o controle da disponibilidade de recursos, ele só vai ser usado nas seguintes situações. Vou repetir mais uma vez. Arrecadação da receita, empenho da despesa, liquidação da despesa e pagamento da despesa. Só. Então já grave isso, porque você já vai notar que isso vai te ajudar nos lançamentos de débito e crédito. Beleza? Então, moral da história para encerrar. O que acontece? Vou pegar aqui um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, previsão da receita. Vou fazer rápido aqui para a gente ganhar tempo. Se você procurar nesse slide, que trata de subsistema patrimonial, a palavra previsão da receita, você não vai achar. E quando você falar previsão da receita, você só vai usar aqui. Qual a moral dessa história? Que previsão da receita só usa contas de natureza orçamentária. Vamos para um próximo exemplo. Inscrição da dívida ativa. Na inscrição da dívida ativa, que é um fato permutativo, que a gente vai explorar ele mais à frente, a inscrição da dívida ativa, se você procurar nesse slide aqui de subsistema patrimonial, ele está aqui. Inscrição da dívida ativa. Patrimonial, está aqui, ó. Inscrição da dívida ativa. Se você procurar a inscrição da dívida ativa aqui, ele não vai estar aqui, ele não vai estar aqui, ele não vai estar aqui. Ou seja, a inscrição da dívida ativa, normalmente, se for feito usando um lançamento global, só usa conta de natureza patrimonial. O estágio do lançamento da receita só usa subsistema patrimonial. Agora vamos pegar um caso que usa vários. Arrecadação. A arrecadação da receita está aqui, ó. Só que a arrecadação da receita também está aqui. E a arrecadação da receita também está aqui. Então, o que é que eu já quero que você guarde para o resto da sua vida em contabilidade pública? A arrecadação da receita, necessariamente, seja receita efetiva ou não efetiva, mas tem que ser receita orçamentária. Qualquer arrecadação de receita orçamentária vai ensejar o uso de contas de natureza patrimonial, contas de natureza de compensação e contas de natureza orçamentária. Guarde isso pro resto da sua vida. Já vou dar outra dica. Qualquer pagamento de despesa, seja orçamentária, pagamento já é mais radical, mas já é mais amplo. Qualquer pagamento, seja de despesa orçamentária, certo? Seja de despesa extra-orçamentária como restos a pagar, qualquer pagamento de despesa orçamentária ou qualquer pagamento de restos a pagar, vai usar o subsistema patrimonial, compensação e orçamentário. Professor, é muita informação ao mesmo tempo. Eu sei, só que a gente tem que começar por algum lugar. Então a gente está começando a ter a seguinte noção. Existem eventos que só trabalham com a natureza, ou patrimonial, ou orçamentária, ou compensação.
Existem eventos que combinam duas dessas três naturezas. E existem eventos que combinam essas três. Qual o estado da arte que você deve se exigir e se cobrar por uma prova de alto nível de concurso? É perguntar qual é o lançamento da arrecadação da receita, e aí a prova só pergunta de natureza orçamentária, qual o débito, qual o crédito? Qual o débito, qual o crédito, natureza de compensação de uma arrecadação da receita? Qual o débito, qual o crédito de natureza orçamentária? Então você tem que saber o débito e crédito nas três naturezas da arrecadação da receita. Esse é o estado da arte, a gente vai chegar lá. Eu só quero que agora, nesse momento, você guarde que a arrecadação de qualquer receita orçamentária vai trabalhar com as três naturezas. Eu nem estou entrando no detalhe de qual o débito, qual o crédito, qual o número da conta. Isso a gente vai ver mais à frente. E aí, para fechar aqui, uma dica suprema que eu coloco, inclusive, no meu livro, né, e coloco aqui no material também, porque o meu material é completo. Então, só para deixar claro, eu não fico dando aula para depois, olha, eu dei a aula, mas ainda não é suficiente. Compre isso, compre aquilo. Não. O que eu ministro aqui é completo, 100%. Óbvio que a gente tem limitação de tempo e espaço e a gente tem que ser objetivo. Então, por vezes, a gente não consegue esmiuçar 100% dos detalhes. Mas eu garanto, com o que você está vendo aqui, você bate 80%, 85% de uma prova. Se você realmente entender tudo que eu estou falando. Para isso, você tem que, muitas vezes, assistir o vídeo mais de uma vez. É do jogo, beleza? Vamos avançar. É um ato ou um fato? Então, você tem atos e fatos. Lembrando que na contabilidade pública, você registra os atos e fatos. Exemplo de atos. Aprovação do orçamento, movimentação de crédito, inscrição de receita a pagar. O que tudo isso tem em comum? Tudo isso aqui só usam contas do subsistema orçamentário. Então você já está aprendendo situações que só se usam contas do subsistema orçamentário. Por exemplo, inscrição, isso já cai em prova. A inscrição de receita a pagar trabalha apenas com contas de natureza orçamentária, gabarito, certo? Com o que você está vendo aqui, você acertaria essa questão. Extra-orçamentário. Assinatura ou baixa de contrato, convênio ou garantia. Apenas subsistema de compensação. Estágio da arrecadação da receita. Tanto faz se efetiva ou não efetiva. Trabalha com as três naturezas. Estágio do pagamento da despesa, estágio do pagamento de receita a pagar. Sempre trabalha com as três naturezas. Contratação diário e pagamento diário, recebimento de depósito, devolução de depósito. Natureza patrimonial de controle. Não tem natureza orçamentária. Recebimento ou concessão de bens e doação. Depreciação, reavaliação e permit, que é redução ao valor recuperável. Apenas natureza patrimonial. Naturezas são fechadas, ou seja, deve-se debitar e creditar no mesmo subsistema. Um evento pode ensejar lançamento em apenas uma natureza de contas. E o mesmo evento pode ensejar lançamento em mais de uma natureza de contas. E aqui eu trouxe alguns exemplos que já estão lá naquele quadro também, naquela figura. Previsão da receita, subsistema orçamentário. Arrecadação de qualquer receita, os três subsistemas. Fixação na despesa, apenas subsistema orçamentário. Empenho e simulação. Empenho já é mais difícil, pessoal. Porque empenho, a gente vai ver na aula de operações típicas que tem vários tipos de tratamento de empenho. Então, empenho, eu coloquei aqui a resposta certa. Empenho e liquidação, eu coloquei a resposta certa. Mas eu não queria que você se preocupasse com empenho e liquidação agora. Pode pular. Mas o que está escrito aqui está certo. Pagamento de qualquer despesa. Usa as três naturezas. Movimentação de crédito, apenas orçamentário. Doação de bens, prescrição de dívidas, apenas patrimonial. Assinatura de convênio, apenas compensação. Recebimento de depósitos, recebimento ou devolução de depósito, patrimônio ou compensação. Contratação e pagamento diário, apenas patrimonial de compensação. Então, para a gente fechar aqui, só queria relembrar o seguinte. Alguns conceitos que a gente está vendo aqui, você vê que às vezes exige conhecimento prévio sobre classificação da receita, se a receita é efetiva ou não efetiva, se a receita é orçamentária ou extra-orçamentária. Então, é importante que você tenha um domínio, certo? Dessa parte, desse conteúdo, inclusive de receita a pagar, certo? Suprimento de fundo, DEA, despesa de exercícios anteriores, para você ter total entendimento do que a gente está vendo aqui agora. Beleza? Então, com isso a gente encerra essa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.